todos vocês. Eu fico bem feliz que vocês tenham topado, né, de finalmente a gente se voltar para nós nesse momento. Nós, como nós que cuidamos de tantas pessoas estamos nesse momento. Quem está cuidando de nós? Né? Eu acho que... Oi, Lulu! Oh, agora entrou bem. Agora, de verdade, então, depois do nosso teste, né, eu voltei a falar com o pessoal que entrou aqui sobre a importância de, nesse momento, nós, profissionais da área da saúde, falarmos sobre nós, sobre como nós estamos nos sentindo, como nós estamos conseguindo amparar o outro, mas, em primeiro lugar, como hoje, né, a gente vai aprender contigo que formas nós temos de acessar os nossos recursos internos para passarmos por isso, né? E eu gostaria de, antes de eu te apresentar, falar o porquê, né, dessa live, por que eu resolvi te convidar para fazer essa live. Porque, em primeiro lugar, né, essas questões que a gente vai falar aqui hoje estavam acontecendo comigo, né? Eu me coloquei numa posição de estar com medo, das incertezas, né, que virão diante disso, com medo da escassez, medo de não ter dinheiro, medo de faltar as coisas, né, aquela posição de ficar olhando muita notícia e, de certa forma, se contaminando e baixando o padrão energético. E aí a Lu me ligou do nada, porque agora tá assim, né, gente? As pessoas simplesmente ligam pra gente pra fazer mensagem de vídeo, tu tá lá toda descabelada e tem que falar com a pessoa. Então ela fez isso, né? Eu tava acordando de manhã, assim, naquele estado crítico, e ela começou a conversar comigo, né? Simplesmente começou a falar, né, Lu? Falou, e aquilo tudo fez muito sentido pra mim e me ajudou muito, né? Eu consegui sair daquele lugar que eu tava. E aí eu pensei, nossa, deve ter tanta gente nesse mesmo lugar que eu tô, que tá precisando dessas palavras que a Lu me falou, que me deu vontade de convidar ela para falar para todos vocês que vêm me acompanhando, né? Para as pessoas que já vêm acompanhando ela também. Então foi a partir desse meu momento, né, humano, e dessa minha decisão que ela me ajudou a tomar, de sair daquele lugar que eu estava me colocando para ir para o campo das infinitas possibilidades. Então agora eu convido a Lu para falar para nós primeiro. Quem é a Lu? Fala um pouquinho do teu currículo para nós, Lu. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso poder compartilhar essa live com a Deia. A gente está aí numa parceria junto, crescendo junto. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho bastante com essa parte da fisioterapia integrativa. Então, a gente vem fazendo trocas e crescendo juntas, né? E nesse processo todo de crescimento, aconteceu que a gente está se colocando como contribuição do universo, né? Em função desse momento que a gente está passando, em função de a gente estar vendo tantas pessoas no medo, no sofrimento, como que a gente pode contribuir? E eu, na pergunta, como posso contribuir, até em função de ter alguns recursos que eu poderia trazer para as pessoas, eu recebi a intuição de ligar para a Deia, perguntando para ela como que ela estava se sentindo nesse momento. Nós, como profissionais autônomos, nós como pessoas que também do trabalho, que a gente traz a renda, N questões, nesse momento é natural vir uma série de sentimentos, uma série de emoções, uma série de pensamentos que muitas vezes não são construtivos, que não te empoderam, que não botam tu para frente. E nesse movimento todo, eu comecei a fazer associações e buscar forma de contribuir com as pessoas nesse momento. E surgiu esse convite dessa live e eu corajosamente resolvi enfrentar esse desafio como novas oportunidades, como uma forma de olhar para o outro com amorosidade e poder contribuir nesse momento. Então, toda essa troca que a gente vai fazer aqui vai ser uma troca de coração, uma troca de amor, uma troca de poder trazer algumas ferramentas,
alguma fala que vai fazer sentido para vocês, alguma forma de a gente elevar essa frequência que a gente está precisando muito nesse momento, muito de uma frequência mais elevada. Então, o quanto nós que somos da área da saúde, que somos pessoas que já contribuímos com o paciente, com o aluno, a gente pode também, nesse momento, fazer esse autotrabalho, essa autoescolha de ir para um lugar de uma vibração mais elevada, uma vibração positiva, sabendo que a gente está passando por um momento delicado, mas que ele vai passar. E a nossa frequência elevada como profissionais da saúde, que estão sendo tão requisitados nesse momento, a gente pode não estar agora lá junto com esses pacientes que precisam, mas se a gente fizer uma conexão elevada, contribuir dessa forma, a gente já vai ser de grande ajuda neste momento. Que legal. Lu, a gente tinha conversado um pouquinho, né? E ontem eu estava assistindo uma live sobre essa questão da frequência que tu falou agora, né? E aí eu estava vendo, já venho acompanhando algumas pessoas que têm essa formação que tu também tem, que é o barra de Axis, né? O Axis do Axis Consciousness. Que existe a gente tem uma frequência vibracional, né? E cada pensamento, sentimento e emoção que a gente tem gera uma frequência vibracional e a gente gera um campo, né? Para deixar claro para quem está nos assistindo aí, pessoal, que isso é ciência, né? Isso não é misticismo. Esse é um campo que eu acho que nós humanos viemos, né, negando há algum tempo, que é não pensar na questão da energia. Parece que a energia é uma coisa só para os místicos, né? E na verdade, toda matéria tem uma energia, tem uma frequência, e de acordo com os nossos sentimentos, pensamentos e emoções, o nosso corpo vai vibrar numa determinada frequência ou em outra determinada frequência, né? E assim atrair possibilidades, criação, enfim, ou, né, a gente ir para aquele espaço em que eu me vi o dia que tu conversou comigo, né, em que eu tava assim arrastando o pijama pelo chão e pensando, ai, coitada de mim, meu mundo caiu, vou à falência, acabou tudo, né? Então é uma escolha, né? E naquele momento eu escolhi, não, eu quero ir para o outro lado, eu quero ir para o campo das possibilidades. E uma coisa muito legal que eu vi ontem, que eu comentei contigo, era a frequência vibracional do dinheiro, né? Já que estamos todos aqui preocupados com dinheiro. Então, gente, a frequência vibracional do dinheiro é a mesma frequência da alegria, né? E aí cabe a pergunta, como é que a gente está escolhendo passar por esses dias? Né? Então vejam o que eu penso, assim, vou falar um pouquinho, né, do meu relato. Então vejam coisas que são nutritivas emocionalmente para vocês, que elevem essa frequência. Assista comédia. Uma coisa que eu me divirto muito são os stickers do WhatsApp, né? Então eu tenho os meus fornecedores de sticker. Então, eu tenho mantido os meus fornecedores ativos, porque quando eu vejo aquilo, me desperta uma alegria, eu volto a ser criança, né? Então, na tua experiência, o que tu traz para nós que a gente possa estar usando no dia a dia para nos ajudar a vibrar nessa frequência da alegria também, de uma forma bem, bem prática? Então, assim, Déia, trazendo essa experiência, a gente muitas vezes acredita numa situação dessa que a gente não tem escolha. Mas, Lu, como tu pode querer que eu não tenho escolha? Olha o que está acontecendo. Então, eu gostaria de trazer para vocês que a gente sempre está fazendo escolhas. E a gente tem esse poder de fazer escolhas diariamente. Diariamente, tu vai poder estar escolhendo. Eu vou me conectar a essa notícia que vai me deixar deprimida, achando que tudo está perdido, ou eu vou me conectar com um movimento de alegria, de pessoas que estão contribuindo, empoderando, fazendo movimentos. Então, a gente tem essa sensação que muitas vezes o que está acontecendo lá fora começa
inicialmente dentro da gente. Então, se tu fizer essa escolha, te der essa permissão, principalmente, eu hoje me permito olhar a situação de outra forma. Hoje eu me permito me conectar com uma vibração que vai me trazer mais benefício. Como que eu posso te trazer um exemplo? Digamos assim, eu tenho uma paciente que me ligou, Lu, estou muito mal, está acontecendo isso, meu medo é que aconteça tal coisa. E daí eu pedi para ela, nesse momento, ela olhar para esse medo, acolher esse medo e fazer a escolha. Medo, eu estou te entendendo, eu estou te escutando, mas eu não vou ficar paralisada nesse lugar. Eu vou escolher, eu vou me permitir ir para um lugar que me empodere, que me deixe mais calma, mais tranquila, que faça ao meu empoderamento, meu poder como pessoa se manifestar. E essa manifestação, ela vai partir sempre de uma escolha que tu faz. Eu escolho me conectar com o movimento de alegria, de amor, eu me escolho me conectar com o medo, com o sofrimento, com a tristeza. Então, a partir do momento que a gente começar a prestar mais atenção na gente, principalmente nessa conexão interna, porque muitas vezes a gente está tão desconectado de si mesmo que a gente nem sabe o que está acontecendo. Só sabe que tu está... Ai, parou o ar, ai, me paralisei. Então, assim, um primeiro movimento é a gente começar a fazer escolhas. Hoje eu vou escolher escutar uma live que vai agregar no meu dia a dia. Hoje eu vou escolher ligar para uma pessoa que eu vou ser contribuição na vida dela. Porque muitas vezes a gente está ancorada na nossa dor e quando a gente faz esse deslocamento de contribuição na vida da outra pessoa, a gente retorna para a gente uma sensação tão boa, olha como foi bom conversar com ela, como eu fiz uma troca, como eu abri possibilidades, como a minha vida saiu daquela vibração baixa e foi para uma vibração mais elevada. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, eu peço que também vão me trazendo mais questionamentos, perguntas, mas a gente sair sabendo que a gente é um corpo, que é composto por células, átomos e moléculas, que a gente tem uma vibração, e essa vibração manifesta uma energia, e essa energia, ela muitas vezes está associada com uma energia positiva ou negativa, e a gente vai podendo trazer esse processo de mais consciência. Então, nesse momento, volta um pouquinho para dentro de ti, que existe ali dentro um ser de poder e de escolha. Uma outra questão que eu acho bastante relevante, né, que a gente já vem estudando há algum tempo, a questão do Access Consciousness, né? Muitas vezes a gente, diante de uma situação como essa, né, a gente fica limitado assim, e agora aconteceu isso, eu não vou mais poder atender desse jeito, ou eu não vou mais poder atender, e daí eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou pagar os boletos, eu vou isso, né? A gente tem uma sequência que a gente estabelece dentro da nossa cabeça, de acordo com as nossas experiências, com as nossas crenças, né? Com os modelos também que a gente tem à nossa volta. E aí, o que eu comecei, eu já vinha aprendendo, né? Mas agora, com cada vez mais clareza, o quanto a gente acaba nos limitando, né, a ficar dentro dessa linha de pensamento e abrimos mão, digamos assim, das infinitas possibilidades, né, que existem no mundo para nós, né? Se eu não puder exercer, né, o que eu mais amo fazer, digamos, né, para mim, que é trabalhar com as mãos, com a liberação miofascial nesse momento, que é uma terapia manual. Gente, não tem como eu atender com terapia manual à distância, né? Então, qual é a pergunta que eu venho fazendo para mim? O que mais eu posso fazer? O que eu poderia fazer que eu ainda, né, nem cogitei ser possível, mas que se eu cogitasse, eu ajudaria, sim, muitas pessoas e até mesmo a mim, né? E simplesmente abrir para esse campo das perguntas
que é uma prática que a gente não faz muito, né? A gente faz a pergunta e a gente já faz a resposta e a gente não dá um tempo, né, para expandir a nossa consciência, digamos assim, né? Eu trazendo o campo das infinitas possibilidades, Deia, a gente muitas vezes não consegue visualizar todas essas infinitas possibilidades que a gente tem, mesmo na dificuldade, surgem outras possibilidades. Muitas vezes a gente encontra essas possibilidades na dificuldade, porque na dificuldade, no desafio, a gente muitas vezes se vê tendo que sair da zona de conforto da gente. E essa zona de conforto é uma zona das coisas que a gente já tem a facilidade de fazer. E quando a gente se vê num movimento de desafio como é esse que a gente está vivendo, além da questão profissional nossa, indo muito mais além, que é uma questão mundial de pessoas que estão vivenciando um medo muito grande, vivenciando o medo da perda, da escassez, da morte. Então, quando a gente volta para dentro de si novamente, assim, nesse lugar, e começa a se ancorar, se empoderar, o que seria isso, se ancorar, se empoderar, Luciana? Seria encontrar nesse momento que a gente está sendo convidado a se olhar um pouquinho para dentro, convidado, o que está acontecendo aqui fora? O que eu estou contribuindo para estar isso tudo aparecendo aí fora? Trazer um pouquinho para a responsabilidade para o pessoal também, né? O que é que agora para mim tem valor, que antes eu nem imaginava que tinha valor e agora quando eu vejo essa situação acontecendo aí fora, o meu valor muda de lugar. Então, nesse lugar, olhar para tudo que está acontecendo, não como agora eu estou sendo punida, ou não, que possibilidades estão surgindo aí? O que eu vou desenvolver como habilidade, como recurso, que antes eu não desenvolveria? Porque eu estava numa situação de conforto, de comodidade. O quanto a gente está sendo solicitado a olhar para a gente mesmo, para as escolhas, para as crenças, para o que tu está fazendo no teu dia a dia. Muitas vezes a gente está num piloto automático, a gente faz repetidamente todas as coisas, muitas vezes das 7 da manhã às 10 da noite. E não se permite ver o que tu está sentindo, o que está aparecendo, o que está passando por ti. Então, este momento, ele está trazendo essa oportunidade para a gente, porque quando a gente se vê vulnerável, a gente abre um espaço dentro da gente que muitas vezes está fechado, porque a gente só está aqui no mental. Então, sair dessa questão dos pensamentos que estão passando pela sua mente, eu vou ficar sem trabalho, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ficar sem a minha família, e trazer um pouquinho para o coração, descer para esse lugar que vai te expandir e que vai te abrir muitas possibilidades, muitos recursos que muitas vezes eu não tinha nem consciência que eles existiam em mim, que eles estavam ali presentes. Exatamente. E uma questão que eu lancei no meu grupo ali, que é a comunidade da Fáscia, né, para o pessoal, é a questão assim, o quanto disso já estava em nós, né, abafado, escondido, né, questões financeiras até mesmo, né, não fiz um fundo de reserva, que droga, por que eu não fiz um fundo de reserva? Aí a gente fica se culpando, né, por que eu não fiz um fundo de reserva? Isso aconteceu comigo, né, usei o meu fundo de reserva porque tive uma outra intercorrência e agora não tem. E assim vai, né? Como a gente pode, quando começam a aparecer esses pensamentos, né, que muitas vezes se tornam recorrentes, né, de culpa, de não fiz,
não me preparei, não guardei, ou eu já não estava ganhando o quanto eu gostaria, né? Eu já não estava no trabalho que eu queria estar, eu já pensava em fazer outras coisas, né? Como é que eu posso agora, assim, o que que tu recomenda aqui de forma prática, quando começarem a surgir esses pensamentos, né? E essa culpa, talvez, ou seja lá o que for que as pessoas estão sentindo, né? Porque cada um é um universo de emoções. O que que tu acha que a gente pode usar nesses momentos como recurso para sair da coisa mental, né? E trazer para o coração, então, e vibrar diferente? Gente, nesse momento a gente vai começar com coisas simples, coisas que muitas vezes a gente nem estava se percebendo, né? Então eu trago muito assim, tu começar da hora que tu acorda, tu fazer a escolha. Eu vou me conectar, eu vou sentir a minha respiração, eu vou sentir o meu movimento, eu vou fazer uma escolha de esse dia vai ser um dia bom para mim, um dia produtivo, um dia que eu vou abrir novas possibilidades. Acordando, partindo do acordar. Depois do teu acordar, coisas que a gente não fazia mais. Abençoar os alimentos, ter a gratidão. Eu acho que a gratidão nesse momento ela vai trazer uma experiência muito diferente para a gente. Não só agradecer a tudo que tu já tem. Tá falhando um pouquinho a conexão da Lu, né, pessoal? Me digam se tá falhando para vocês também. Ou se tá tudo ok, vão me sinalizando. Exatamente, Rose. Eu vou passar algumas perguntas aqui e a gente vai esperando ela voltar. Infelizmente, a conexão dela parece. Para vocês, enquanto ela não volta, opa! Enquanto ela não volta, vou mandar o convite para ela de novo. Vamos ver se ela consegue entrar. Não conseguiu entrar ainda, gente. Vamos esperar um pouquinho, então. Vou falar para você sobre como eu venho usando, né, através desse conhecimento do Access Consciousness, no meu dia a dia, quando vem essas questões, né, fazendo perguntas. Sabe o barulho da geladeira? A nossa mente, ela é mais ou menos assim, né? Ela fica como... Vocês estão me ouvindo? Vão me sinalizando aí, gente, para eu continuar falando, que eu perdi um pouco a referência aqui de como é que tá isso. Estão todos ouvindo? Me sinalizem. Sim? Ai, tá. O que eu uso, gente? Eu uso as perguntas do Access, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso deixar na descrição do vídeo lá no YouTube, tá? Tem algumas referências desse universo aí do Access Consciousness e das perguntas e um monte de outras possibilidades, tá? E eu vou deixar essas referências lá na descrição desse vídeo no canal do YouTube. Então, quem tiver interesse, depois entra lá que vai estar disponível. Então, eu uso as perguntas, tá? Voltando para a questão do barulho da geladeira, por exemplo, se a gente começa a prestar atenção no barulho da geladeira ou no tic-tac do relógio, vocês já perceberam que isso vai subindo, vai subindo, vai subindo, daqui a pouco fica insuportável. Parece que o negócio está dentro da tua cabeça, né? Então, o que eu aprendi através do poder dessas perguntas? Eu ouço, né? Ok, o que a minha mente está dizendo? E aí eu digo, ok, que outras possibilidades existem aqui para mim que eu ainda não considerei, por exemplo? Ou simplesmente, o que mais é possível que eu não estou considerando aqui? Né? Simplesmente começar fazendo perguntas. Como eu poderia fazer diferente? Só isso. Sem aquela agonia, aquela ansiedade, aquela precipitação de ficar tentando responder, porque a gente sempre vai dar as respostas de acordo com as nossas experiências. E nesse momento, nenhum de nós tem experiência alguma sobre o que está acontecendo. Então a gente precisa soltar a mão do controle, que muitas vezes, né, a gente segura, e eu sou a prova viva aqui do quanto eu quero ter o controle das coisas.
que é simplesmente a gente soltar e expandir através das perguntas, sem resposta, só pergunta. Sabe por quê? Eu comecei a fazer isso, precisei treinar e venho treinando, né? É um orar e vigiar, porque a tendência é a gente voltar para os padrões antigos. A resposta vem, gente. A resposta vem de diversas formas. De repente te vem uma ideia, de repente alguém te liga e te propõe alguma coisa diferente. As coisas começam a pipocar na tua vida de um jeito que a gente nunca permitiu que acontecesse. Então, usem as perguntas. Eu vou compartilhar um e-book ali com vocês, que é preciosíssimo, que tem perguntas para as diversas áreas da vida, relacionamento, dinheiro, que é o que todo mundo mais está preocupado agora, né? Para a gente silenciar a mente um pouquinho e começar a se abrir para as infinitas possibilidades, porque vocês já devem ter ouvido que nós somos seres infinitos. Então, por que a gente está se limitando a uma única coisa? Por que eu estou me limitando a fazer uma única prática, por exemplo? Eu estou falando aqui como profissional, né? Por que eu estou fazendo isso? Como eu posso fazer diferente? É a pergunta. Porque se eu ficar por quê, né? É como se eu estivesse me culpando. E quando eu saio desse lugar e simplesmente começo a dizer, universo, o que mais é possível para mim? Né? Seja lá se você acredita no universo, se você acredita em Buda, se você acredita em Deus, seja lá no que, qual energia ou ser superior você acredita, se conecta com ele nesse momento de fé, né, em que realmente eu preciso ir além da carne, além do meu corpo físico, né, e me jogar em direção a coisas que eu ainda não me joguei, que eu ainda não percebi. Né? E aceitar que nós somos infinitos e usar, né, isso. Ó, a Lu entrou. Vamos ver. Aguardando. Ainda bem que eu venho estudando isso, né, gente? Porque daí eu pude dar uma seguradinha até ela entrar novamente. Mas é muito interessante, gente. Existem muitas práticas que a gente pode usar agora. Tem muita coisa boa no YouTube para nos amparar, muita coisa free, tem coisa paga, né? Eu comecei com muita coisa free ali, tem muitas páginas que eu sigo, muitos canais, né? E eu procuro praticar isso diariamente. Isso é uma outra questão, gente, é o poder do todo dia. Né? Nós estamos tão acostumados dentro de um determinado modelo mental, né, que a gente chama de mindset, que a tendência vai ser eu voltar para aquele lugar que eu já conheço. Né? Então, a gente precisa praticar. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Não sei como é que eu vou fazer isso. Gente, a gente tem que estar presente no baile, tá? E vocês vão ver numa das pessoas que eu sigo, que ela fala isso. A gente tem que estar presente no baile, tem que estar presente com o que está acontecendo comigo. Né? Eu tenho que perceber o meu corpo, eu tenho que perceber as minhas sensações, eu tenho que perceber o meu estado, eu tenho que perceber o que eu estou pensando recorrentemente. E aí, nesse momento, eu entro com as perguntas. Né? Que outras possibilidades eu ainda não considerei? Que se eu considerasse, atualizaria agora a minha realidade financeira, ou seja lá qual for a que você quer. Não responde, só pergunta. Né? O que mais é possível aqui que eu ainda não percebi, que se eu percebesse, me traria uma realidade completamente diferente. Então, percebem como a gente expande quando a gente faz isso, ao invés de ir para aquele lugar, aquela frequência energética em que eu vou vibrar lá embaixo na culpa. Né? E aí, o que vai trazer de bom isso para mim? Percebam, né? Façam uma experiência agora. Pensem numa coisa. Pensem no momento atual, né? O que vocês estão sentindo com relação ao momento atual? Vocês podem até fechar os olhos um pouquinho e perceber como vocês estão se sentindo. Percebam no corpo de vocês como é que vocês sentem. Existe uma angústia, né? Existe uma dor? Aonde que está localizado no teu corpo isso? Porque as sensações e as emoções, elas se manifestam no corpo. O corpo é a manifestação física do nosso mundo interno. Aonde está isso? E agora simplesmente perguntem.
o que mais é possível sobre isso que eu tô sentindo que eu ainda não considerei? Que outras possibilidades existem para mim que eu ainda não considerei? Ou simplesmente como posso fazer diferente agora? Ok, mente, eu entendo que você procura pontos de referência, mas agora vamos juntos escolher outros pontos de referência e expandir para as infinitas possibilidades que existem aqui para mim, né? Como eu posso ser contribuição e ajudar tantas pessoas que estão precisando da minha ajuda, né? Como eu posso oferecer isso que você está aprendendo aqui nessa live, por exemplo, e que pode aprender em tantas outras. Como eu posso oferecer isso e ajudar outras pessoas? E assim por diante, né? São coisas simples, gente. São coisas simples, mas que têm muito valor. E sempre teve. Eu vou dizer para vocês, sempre teve muito valor. Né? Eu sempre procurei agregar na minha prática clínica esses meus estudos em paralelo. A Rose fala que eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Né? E é uma fala que às vezes a gente pensa que é para o outro, né? Mas na verdade é pra gente. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, eu sou grata a mim. Eu cheguei até aqui, né? Eu sou a prova viva, né, de que é possível, né? A gente tem recursos internos para passar por isso. A gente só precisa acessar esses recursos. E aí é como a Lu estava falando, é uma questão de escolha. O que eu vou escolher? Né? Eu vou ficar lá vendo TV, nas timelines, vendo vídeos de tudo que pode acontecer. Tem gente que falou para mim que ficou vendo vídeo pandemia, ficou lendo livro sobre epidemia. Gente, não é o momento. A gente tem que se informar com certeza, mas é o momento que a gente precisa elevar a nossa vibração, né? Não é misticismo, eu já falei, é ciência. Imagina o poder da gente, né, vibrando todos nós numa outra frequência, né? Infelizmente, a gente precisa imaginar porque a gente não tá, né, praticando isso. E isso é constante. A gente tem que praticar todo dia, todo dia. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Mandei de novo para a Lu. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários. Vão me fazendo perguntas aí, gente. Vão falando comigo, esperando a Lu entrar. Eu vou começar lá dos primeiros. E aí a gente vai conversando. Não me deixem só aqui, vamos falando. O que vocês estão sentindo disso que eu tô falando? Comentem comigo como vocês estão se sentindo. Tá? Como? Porque o que eu vejo, a gente fica assim, né? A maioria das pessoas continuam fazendo live sobre exercício, né? Sobre as coisas que, no geral, a gente fala. Eu fiz aula essa semana com os meus alunos lá da comunidade da Face, conversei com eles sobre como eles estavam, né? E me emocionei bastante de estar fazendo isso também. Então, falem para mim, como é que vocês estão, né? Para lidar com isso. Falem. O que nós temos de perguntas aqui? Gostaram do tema? Que legal, gente. A ideia é toda semana a gente fazer uma live sobre temas diferentes. Práticas integrativas e complementares são muito importantes, gente. Às vezes a gente relega um segundo plano, né? E a gente pode, já falei sobre isso, agregar a nossa prática, né, baseado em evidência científica. A gente pode agregar outras práticas que são benefício para os pacientes também. A música, por exemplo, tem uma vibração, né? Nós somos vibração. Então, se eu posso colocar uma música com uma determinada frequência para trazer esse meu paciente para vibrar na alegria, para vibrar no amor, para vibrar na gratidão, ele nem percebe que eu estou usando isso, mas eu estou usando o tempo todo. Olha, o Christopher fala que o medo existe para refletirmos e não paralisarmos, exatamente.
né? O medo, ele é muito útil para nos preservar, para nos proteger de um perigo. Mas o que acontece muitas vezes, né, e até nos estados de ansiedade, por exemplo, é que a gente, através do nosso pensamento, das nossas emoções, né, quando a gente se volta, a gente imagina às vezes que vai acontecer alguma coisa e aquilo já reflete no nosso corpo, né? Por exemplo, se eu imaginar agora que vai entrar alguém aqui e vai roubar as coisas e eu ficar pensando nisso, né? Isso vai se manifestar no meu corpo de um jeito. E a mesma coisa, se eu imaginar que não, que tá tudo certo, que eu tô aqui protegida, né? Que vai passar, é outra energia, outra vibração que eu vou promover no meu corpo, né? Então, e é uma questão de escolha, como a Lu estava falando. É uma questão de escolha eu fazer isso ou não. Eu escolho onde eu quero vibrar. Deixa eu tentar adicionar a Lu de novo, acho que deu um problema com a internet. E aí sim, o medo, ele tem aquele viés, né, que o nosso... Oi, Lu! Voltei! Deixa eu só terminar uma explicação que eu estava dando aqui sobre o medo, que o medo ele tem aquela função de nos proteger, né? E quem entra em ação nesse momento é o nosso cérebro reptiliano, né? O nosso cérebro mais primitivo. E aí existem 3 reações nesse momento. Eu vou lutar, eu vou fugir ou eu vou congelar, né? Que é o que acontece no mundo animal. E aí, o que a gente vê? Que tem muita gente nesse momento que está congelando, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Tem gente que está saindo enlouquecido, né? Falando e tentando vender coisas e tentando obrigar os pacientes a continuarem pagando seus planos, por exemplo, né? E não estão conseguindo raciocinar. Então, quando eu estou nesse modo medo excessivo, né, de que alguma coisa pode me ferir, e isso em diversos níveis, né, pode comprometer a minha vida, eu não tenho acesso a outros elementos do meu cérebro, digamos assim, né, que seria o córtex frontal, por exemplo, que é responsável pela tomada de decisão, que seria o nosso cérebro mais evoluído, né? Então, e até mesmo quando eu tô nesse estado do medo, fica difícil eu acessar os estados mais criativos, por exemplo, porque eu tô preocupado com a minha sobrevivência. Eu não tô no campo das possibilidades e da criação, né, de expansão e de compartilhamento do amor e dessas outras vibrações da alegria, por exemplo, que expandem tanto as possibilidades para nós. Por isso que a gente precisa sair desse lugar, né? Deixar agora vir à tona, né, o que tem de melhor em nós. Vai lá, Lu. Pessoal, desculpa, tive problemas técnicos aqui, mas pelo que eu fui olhando os comentários, eu acho que todo mundo já está nesse campo, nesse meio, já tem um pouco de compreensão dessas escolhas mais positivas que a gente está começando a fazer, principalmente a escolha de ficar nessa frequência mais elevada, acolher. Quando vem esse sentimento do medo, a gente acolhe ele, a gente não vai negá-lo, porque ele está aí, está presente, a gente está vendo isso, tem as notícias, tem N coisas que trazem, mas o nosso convite aqui é não ficar paralisada, saber que esse medo ele está liberando uma série de hormônios na gente, cortisol, muita coisa que está te paralisando. Então, como seria, como a Deia estava dizendo, como seria nesse momento que vem tanta coisa negativa na cabeça da gente, a gente escolhesse um outro caminho, a gente escolhesse pensar coisas que levem a sua frequência, escolhesse ligar para uma pessoa que tu sabe que mora sozinha, que pode estar amedrontada e que daqui a pouco a conversa que tu vai ter para ela vai ser de grande contribuição. Então, como seria a gente se colocar nesse lugar de se permitir fazer novas escolhas, se permitir entre escolher, se paralisar e não fazer nenhum movimento, ficar ali estática e em direção a um movimento que vai ser uma escolha e que ela só vai acontecer se você mesmo se der essa permissão. Porque
a partir dessa permissão que tu te dá, tu vai fazer novas escolhas, tu vai tomar novas atitudes e tu vai criar uma realidade diferente. Então, o que a gente está buscando? Criar uma realidade melhor. A gente sabe que a gente está passando por uma transição muito significativa. Então, essa transição, ela pode ser escolha de trazer coisas melhores, ela pode ser escolha de trazer potencialidades, habilidades que a gente tem e que a gente desconhecia, como eu comentei antes, e trazendo novamente para coisas básicas que a gente pode fazer. Que pequenas coisas eu escolho hoje fazer que faria a diferença na minha vida? Ter um pensamento positivo, ser mais grata, escolher colocar flores na minha casa que vão me trazer uma vibração mais alta, presentear alguém que tu sabe que nesse momento está precisando de doação, de roupa, que vai trazer para mim essa sensação de bem-estar, elevar minha serotonina, fazer o meu corpo reagir positivamente. O que eu vou escolher? Eu vou fazer um alimento que vai aumentar minha imunidade? Então, assim, muitas vezes, quando as escolhas da gente são negativas, são pessimistas, é porque a gente não está conectado consigo próprio. Então, como seria tu escolher, neste momento que está acontecendo tudo isso, que está trazendo a oportunidade de eu me conhecer melhor, porque nessa hora vem o que para fora? Nossas sombras, os nossos medos, os nossos pavores. E se a gente escolhesse nesse momento, olhar para essa sombra e dizer, sombra, eu estou te vendo, eu vou integrá-la no meu ser, eu vou aceitar isso, eu vou acolher isso e a partir de agora eu vou fazer outra escolha, eu não estou te negando, eu só estou escolhendo uma coisa que vai me fortalecer. Porque se a gente ficar nessa vibração baixa, 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 quando chega a noite tu já começa a ter febre, achar que tu já está com coronavírus, no outro dia tu já não levanta mais, mas tudo isso porque a gente se permitiu entrar nessa avalanche e desencadear. Porque o nosso corpo é energia, a gente vai estar vibrando aquilo que a gente está pensando, está sentindo, está falando. Então, assim, se eu escolhesse hoje me empoderar da minha fala e começar a falar coisas boas, porque tudo que tu está falando, as tuas células estão escutando. Então, tu não está falando para fora, tu está falando para ti mesmo. Como seria hoje eu escolher começar a acreditar em coisas melhores, acreditar que isso vai passar, que a situação vai melhorar, que a gente vai ter um despertar, que ali na frente a gente vai ter uma realidade muito melhor, uma realidade mais compreensiva, mais amorosa, mais justa, mais solidária. Como seria? Como seria quando tu escuta isso? O que vibra em ti? Que crença aparece que, mas Luciana, isso não é possível, tu está devaneando? Essa é uma oportunidade que a gente está tendo de se conhecer. É um combo de autoconhecimento. São crenças que estão vindo para fora, são sombras que estão vindo para fora. Olha para essas sombras, acolhe essas sombras e diz, eu escolho me tornar um ser melhor partindo disso tudo. A minha escolha agora é ser contribuição. Com o que eu sei, com o que eu posso te ajudar, como eu quero te contribuir, como eu quero fazer essa energia circular. Porque o que eu estou dando, eu estou recebendo, é uma via de mão só, o que tu dá, o que tu recebe. Então, se a gente escolhesse entrar nessa egrégora de uma vibração mais elevada, mais positiva, como seria? Que escolha eu estou fazendo? Que realidade eu estou criando? Tem muitas pessoas que, com tudo isso que está acontecendo lá fora, estão se voluntariando, estão fazendo o outro se sentir mais seguro, melhor. Então, assim, olhe para dentro de si, não lá fora, dentro de ti. O que eu vou escolher com esses sentimentos que estão surgindo para fora? O que eu vou escolher disso? O que eu vou fazer desse limão? A situação está ali, está aparecendo, está
retratada para a gente de muitas coisas que a gente tem aqui dentro, que vieram para fora. É uma oportunidade de se olhar sem julgamento do que o outro está fazendo. Escolha por ti, te acolha, te empodere e diz, eu vou fazer essa escolha por mim, não é pelo outro. O outro tem a escolha dele, mas se nesse momento que está vindo tudo isso para fora, tu te acolher, tu escolher estar contigo e te dar a mão e dizer, vamos lá, eu vou passar por isso, eu não sou vítima, eu sou o senhor do meu destino, a senhora do meu destino, e eu vou fazer dessa situação toda uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de novas aberturas de campos, de espaço, de tudo. Lu, então eu peço uma reflexão que todo mundo possa, né? Vamos propor uma prática para o pessoal e depois responder as perguntas? Sim. Beleza, então. Manda uma prática que a gente possa executar além das perguntas, né? Que eu falei com eles um pouquinho. Que prática tu sugere? Eu tenho uma prática, gente, que parece muito simples, mas quando você fizer, você vai ver que ela é desafiadora. E essa prática, ela é muito tranquila. É uma prática que tu vai, por 1 minuto, só escutar e sentir a tua respiração. Então, a gente chama ela de prática do 1 minuto. E nesse movimento, tu vai sentindo a tua respiração, porque com a tua respiração, tu te torna presente. E nesse estado de presença, tu consegue estar centrado e se trazer para o aqui e agora. Então vai sentindo como é que está a minha respiração. Ela está apical, está toda ela aqui. Ela consegue lentamente ir descendo, expandindo mais, indo mais para a região das costelas, descendo para o diafragma, para o abdômen. Vai percebendo. Uma coisa interessante é a gente sentir a respiração da gente com os batimentos cardíacos. Quando a gente vai ficando na respiração associada com os batimentos cardíacos, a gente consegue ficar na batida do coração. E vai sentindo, vai se percebendo, vai se permitindo, vai vindo, pensando só nessa sensação que vem enquanto tu fica nesse 1 minuto. Daí tu vê como o tempo parece longo. E sente o respirar e a batida do teu coração. Quando a gente sente a respiração, que é o maior sopro de vida, a gente vai regulando, vai se organizando, vai abrindo um lugar que é de permissão. E vão voltando lentamente. Como é que é? Eu lanço, depois eu vou deixar ali o link ali embaixo, de 1 minuto por dia, prestar atenção e ficar conectado com a sua respiração. Quando a gente volta desse minuto, a gente já volta diferente.
né? Quem fez agora ou vai fazer depois, né? Percebe como já muda até eu que falo bastante, né? Parece uma caturrita. Já percebi que mudou a minha velocidade para me expressar. É um exercício muito grandioso. E conforme a gente vai criando, porque na vida tudo é hábito, assim como a gente se habituou a fazer coisas que não são contribuição para a gente pode criar hábitos que vão criar hábitos que vão trazer efeitos positivos. E voltando novamente para aquele lugar que a gente iniciou essa live, o que eu vou escolher? O que eu estou escolhendo? Como é que eu estou me percebendo? Eu gostaria que vocês seguissem fazendo esses exercícios e depois vão trazendo os comentários. Lu, eu me senti que depois que eu comecei a ficar mais presente em mim, eu comecei a ver uma gratidão maior de tudo que está ao meu redor. E isso vai trazendo esse lugar de percepção que a gente precisa tanto. Tem vários comentários aqui, tem eu vou abrir alguns comentários para a gente falar. O Christopher disse que ele proibiu ficar vendo vídeos sensacionalistas do corona em casa, muito depressivos e pessimistas. Já temos muito bem suficiente. Uhum. Ele disse que ele se reinventou, ele tá dando aula para os alunos por vídeo e tá sendo super divertido. Olha só como, né, pode surgir uma diversão aí no meio da diversidade. Eu convido vocês a fazerem essa escolha. Como pode ser mais divertida a minha vida? Como pode ser mais leve? Quando a gente começa a lançar essas perguntas, a gente não imagina as infinitas possibilidades, as transformações que vão acontecendo na vida da gente. Às vezes a gente tem uma ânsia muito grande por respostas, mas a gente não se dá conta que o que te empodera é a pergunta. É a pergunta, gente. É libertador ao mesmo tempo. Tu não tem que responder, né? Deixa que o universo, Deus, Allah, Buda te responda. O que tu acreditar, eu estava dizendo para eles, né? Sim. Mas é uma outra energia. Outra energia. E fica atenta, porque a gente está tendo sinais, a gente está tendo informações o tempo inteiro. Muitas vezes a gente não se percebe porque a gente não está presente. A gente está lá com o cabeção, como a gente chama, a mente ali fazendo, vai dar tudo errado, tudo é ruim, olha o que aconteceu. Em vez de sair daqui e descer um pouquinho mais. E aí, a Estúdio Yoga Pilates Mari, ela falou aqui que ela está lendo os trilhos anatômicos, eu recomendo, né? Vou falar um pouquinho aqui do que eu amo também, né? Além de tudo isso. E ela deu lá embaixo uma dica sobre a meditação, né? O quanto a meditação nesse momento pode nos ajudar, né? Tem vários aplicativos free que vocês podem usar. Eu uso um aplicativo, eu posso deixar na descrição do vídeo também, que é free, tem uma parte que é paga, né? Mas é aquela meditação em que alguém vai te conduzindo, vai falando, né? Para aquelas pessoas que dizem, mas eu não consigo silenciar a mente. Então, ouve outra pessoa falando, né? E assim a gente consegue aquietar a mente também, né? Não sei se tu quer falar sobre a tua experiência com a meditação também, Lu. Sim, eu gostaria de trazer essa experiência, que nem eu comentei com vocês. Temos vários níveis de pessoas que estão nos ouvindo. Tem pessoas que já meditam há muito tempo, que já estão num outro estado de consciência. A gente traz assim exercícios que possam ser mais simples para esse processo ir evoluindo gradativamente. A gente se coloca nesse lugar de que eu estou passando por um processo. A meditação, a hora que a gente se conecta nesse processo da respiração, coisas grandiosas acontecem. Quando a gente vai para esse lugar da gratidão, coisas maravilhosas acontecem. Quando a gente vai para esse lugar do eu interior,
tudo isso vai agregando. A meditação é uma prática, para mim, maravilhosa. Eu nunca pensei que eu ia conseguir ficar num momento de esvaziar os pensamentos, estar passando por tudo isso com uma certa tranquilidade, com um olhar positivo, trazendo os benefícios. E isso é o silenciar da mente que te permite. E a meditação é o caminho para isso. Acho que ela ajuda, né, Lu, a criar um espaço também para essas novas possibilidades na vida da gente, né? Sim, porque a meditação ela te leva além do teu pensamento, ela permite esse momento de esvaziar, de naquele momento eu me permito ser um canal vazio para receber as informações que serão mais positivas para mim, para receber as oportunidades, as infinitas possibilidades. Então, a meditação, ela te silencia, é como se ela fosse abrindo um canal, um campo de uma conexão maior. Então, olha só que bacana, gente. A gente tem agora só mais 4 minutos, né? A gente, em 1 hora, né? Quantas possibilidades vocês conseguiram perceber, né? Diante dessa conversa, de coisas simples, de coisas que a gente pode acessar, né? De forma gratuita e que só, novamente, depende da gente fazer a escolha. Novamente, é tudo sobre nós, não adianta querer fugir e botar para fora, que é tudo sobre nós. Se dê a permissão, é um passo bem significativo, te permita. E eu gostaria também de deixar uma fala, né? Que mais é possível, além do que eu acredito ser possível, que se eu me permitir receber uma realidade diferente, se atualizaria agora. Uau! Essa frase, só vocês praticando ela todos os dias em vários momentos já vai ser suficiente, tá? Gente, a gente vai ter que ir finalizando. Eu quero te agradecer, Lu, por estar presente aqui conosco e contribuir com toda a tua sabedoria, né, que tu foi adquirindo ao longo do tempo. Eu tenho o privilégio, né, de ter a Lu comigo aqui todos os dias, né, e de alguma forma me beneficiar, sim, né, de tudo que tu sabe, de tudo que tu ajuda a equilibrar aqui o nosso espaço e a minha vida energeticamente. O quanto tu já foi contribuição para mim, tu sabe disso, né? Tu sabe disso. E feliz dela estar aqui, gente, falando para vocês, né, sobre essas coisas que agora são tão importantes e que, de alguma forma, eu sempre tive o desejo de falar e de abrir esse espaço para isso acontecer aqui entre nós, profissionais da área da saúde, pacientes e enfim. Então, a ideia é que agora a gente tenha lives semanais, né, para falar sobre esses assuntos e outros assuntos também. Então, vocês aí fiquem ligados, né? Como diz a nossa amiga Bárbara Mugin, que está presente no baile aí, muito mais ainda será revelado, né, Bá? Beijo! Um beijo para todos vocês e até a próxima live. Entrem lá no canal do YouTube do Instituto Actiune, tá? Tem o link na bio, se inscreva lá que a gente vai deixar gravada essa live e essas referências todas que a gente falou aqui para vocês poderem usar e se beneficiar. Então, até lá. Tchau, tchau. Beijo!